Olá, como vocês estão? Vamos dar continuidade agora à carta 8, parte 5. A última carta estava falando que nós podemos atrasar o nosso desenvolvimento espiritual, nossos relacionamentos, através de pensamentos negativos. Então essa carta continua dizendo o seguinte: pessoas que estão no caminho espiritual frequentemente fazem isso a si mesmas e travam o seu desenvolvimento espiritual, nunca parando para se perguntar que direito elas têm de recair nessa prática de autoindulgência. As pessoas utilizam a mente imprudentemente, arruinando suas vidas e as vidas de outros com os pensamentos e as palavras que surgem de seus impulsos egocêntricos. É apenas a sua vida mental e emoções perturbadas o que gera confronto e ferimentos, ainda que não em seu rosto, corpo, mãos e pernas, a menos que os confrontos acabem em abuso físico. E mesmo o conflito físico tem sua origem na frustração do ego na mente e nas emoções, o que é transmitido aos membros do corpo para que a ira incontrolável seja descarregada. Dessa maneira, casamentos e amizades começam com alegria e terminam em tristeza e rejeição mútuas, pois as pessoas acham impossível canalizar seus impulsos egocêntricos para modos de expressão que preservem a vida e o amor. Pais e filhos expressam amor mútuo até os anos da adolescência. Então o ódio entra em cena e azeda as relações quando os filhos se rebelam contra a autoridade e os pais reagem com o abuso auto-justificado. Novamente, não há necessidade de tal conflito. Os pais devem compreender que cada geração luta para encontrar seu lugar no mundo adulto e para fazer as coisas de maneira mais inovadora do que os anciãos. Como os jovens podem florescer se forem aprisionados a uma escravidão juvenil? O tempo em que os filhos se tornam jovens adultos é um tempo de crescimento para os pais, que devem então se preparar para a etapa seguinte de suas vidas, o uso mais inspirado de seus talentos latentes e depois a velhice, aceitando suas loucuras e erros passados e, por fim, uma transição pacífica para a luz eterna. Por que brigar? Por que lutar? As pessoas que estão totalmente controladas pelo ego lutam com unhas e dentes pelos seus direitos. As pessoas que estão espiritualmente maduras solucionam os problemas discutindo com empatia. O que significa isso em termos humanos? Significa escutar o outro reconhecendo com palavras ou em silêncio que a forma como a pessoa sentia ou sente certa situação é tão válida e digna de respeito quanto os seus próprios sentimentos. Quando você estiver envolvido em um sério confronto no qual nenhuma das partes esteja disposta a ceder um pouco de terreno, afaste-se e se dê um tempo para compreender que você está travando uma batalha da consciência. A batalha não é somente o resultado do que ocorreu e se disse no calor do momento. O que realmente se passa é o resultado do que vocês são em consciência. Isso implica no contexto e história de cada um. O conflito surge da personalidade em si, do tipo de impulso egocêntrico que cada pessoa possui, das percepções básicas do que é certo ou errado, das atitudes que cada um normalmente tem em relação aos demais e para a vida em geral. Portanto, quando se envolver em um conflito, diga a seu oponente que você quer fazer uma pausa e acalmar sua mente, a fim de poder escutar mais construtivamente. Então, seja sábio. Recorra à consciência divina,
e peça a intervenção da consciência amorosa nessa situação. Tente entender e visualizar que ambos estão na luz da consciência divina, iguais na origem de sua alma e no destino, igualmente verdadeiros, humanos e únicos. Enquanto você não puder mergulhar plenamente nessa compreensão, nesse estado mental, ainda não estará preparado para permanecer na luz divina, para resolver amorosamente seus conflitos e seus sentimentos feridos. Então volte ao seu adversário e sugira que cada um possa ter 5 ou 10 minutos para explicar seu ponto de vista clara e calmamente, sua percepção do que foi dito, do que realmente se trata a disputa, de como os sentimentos foram feridos, de como o assunto deveria ser resolvido. Deixe o outro falar primeiro e novamente entregue a situação à consciência divina. Se muitas acusações amargas forem feitas, tente acalmar seu próprio ego e permaneça absolutamente silencioso e calmo. Isso será de grande ajuda para o outro, pois ele sentirá que está sendo ouvido. Isso removerá o sentimento de frustração. Racionalmente, compreenda que você está ajudando o seu oponente, mas não acredite que está sendo superior. Tente, ao máximo, ver até que ponto o que está dizendo sobre você é verdadeiro. Seja o que for, se for válido, morda sua língua e aceite. Alegre-se, porque nesse instante você teve um momento de revelação de sua própria consciência humana, dando a você a oportunidade de livrar-se de uma faceta do impulso egocêntrico. A cada vez, você poderá livrar-se um pouco mais do impulso egocêntrico, permitindo que sua alma tenha mais espaço para respirar e um controle mais ativo de sua personalidade. Você também aumentará suas frequências vibratórias de consciência e se sentirá um pouco mais iluminado em seu interior. Dessa maneira, você crescerá psicológica e espiritualmente. Escute os sentimentos do outro, tente restringir os seus próprios e seja empático com as emoções do seu oponente. Sinta a dor, a indignação e as angústias dele. Ponha de lado as suas e sinta as dele. Pergunte a si mesmo: se alguém tivesse dito ou feito para você o que você disse ou fez para o outro, como você se sentiria? Se puder pôr seu ego de lado o suficiente para considerar isso, então você está no caminho para a superação do tipo de impulso egocêntrico que põe a si mesmo acima de qualquer outra consideração e que é incapaz de ver qualquer outro ponto de vista. Antes de falar, espere calmamente em silêncio até que os 10 minutos de seu adversário tenham terminado completamente, mesmo que ele conclua antes, e isso signifique que os dois se mantenham em silêncio durante um tempo. Reconheça, tão amavelmente quanto seja capaz, que você ouviu o que ele disse e que pode compreender por que está aborrecido. Naquele instante de autocontrole, compreenda que você ganhou um mínimo de controle sobre si mesmo e que deu o primeiro passo para curar a situação. Por outro lado, se você realmente não compreendeu o que ele disse, então você está bloqueando mentalmente alguma coisa do que ele está dizendo que você não quer ouvir ou receber. Portanto, de novo, o seu ego está no controle. Controle-o por sua vez e convide o outro a explicar um pouco mais, fazendo o melhor possível para se pôr no lugar dele. Sinta sua dor, compreenda sua raiva. Quando tiver recebido o outro em sua compreensão e o tenha reconhecido, as defesas egocêntricas dele diminuirão e você o verá começar a relaxar. Ambos se sentirão melhor. Tendo feito isso calmamente, devagar, com cuidado, você então dará
um quadro igualmente claro de como você se sente nas circunstâncias. Não use palavras calculadas para humilhar o seu oponente e assim perturbá-lo. Lembre-se de que A. Você está fazendo um esforço para controlar seu ego como um primeiro passo para o amor incondicional. B. Você está trabalhando para conseguir paz e entendimento entre os dois, não para ganhar pontos. C. Sua resposta não deve conduzir a um novo conflito porque você usou palavras que o aborreceram de novo. Se fizer isso, então seu ego venceu a disputa contra você e sua psique perdeu. Se cada um estiver vivendo dentro das frequências espirituais de consciência, seu oponente dará a mesma resposta de escuta, reflexão e reconhecimento de sua posição como você deu a ele. Mas se ele vive inteiramente nas frequências terrenas de consciência, talvez você encontre dificuldades. Ele pode sentir que você está tentando ganhar pontos sendo santo, superior ou de alguma maneira maior. Tranquilize-o, diga o quanto é doloroso existir um conflito entre vocês, que você está simplesmente experimentando um método para se assegurar que vocês dois possam escutar um ao outro e assim alcançar uma verdadeira reconciliação e mútuo perdão, ao invés de algo superficial, onde os sentimentos feridos continuem a contaminar a mente, o coração e o corpo. Cada um deve conceder ao outro, com palavras gentis, o direito de discordar, dando razões válidas para a discordância. Encontre em si mesmo a fortaleza para reconhecer que você, como um ser humano, não pode ter sempre a razão, uma vez que, como todo mundo, nasceu com um impulso egocêntrico controlador que o obriga a tomar e defender fortemente a posição de chefe da matilha. Lembre-se de que, enquanto você acredita que é o chefe da matilha, ele pensa a mesma coisa de si mesmo. Humanamente, ele acredita que está, no mínimo, em um nível igual ao seu ou até superior. Seja o que for que o ego dele o faça pensar sobre si mesmo e seu ponto de vista, é exatamente o mesmo que o seu próprio ego faz você pensar sobre suas opiniões e ideias. Quando você puder introduzir a consciência divina no campo de sua consciência humana, literalmente receberá em seu interior, com aceitação compassiva e amor, a realidade humana de cada um de vocês. Dissolverá a negatividade que reinava entre vocês e elevará as frequências vibratórias de sua consciência, o que o fará sentir-se mais leve e mais vibrante. Uma vez que isso deixará você em perfeita paz e não mais em conflito. É extremamente importante para o seu bem-estar. Entretanto, se você se recusar a escutar, a ser empático e a aceitar com amoroso perdão a verdade do outro, a rejeição criará uma energia emocional de rejeição magnética, que unirá e reforçará outros resíduos de força energética de rejeição no campo eletromagnético de consciência de todo o seu sistema. O magnetismo de rejeição esgotará o magnetismo de ligação entre as células e uma doença se instalará. Esse fato da existência é o terreno de toda a medicina psicossomática. As pessoas que continuamente culpam e julgam os outros e mantêm a mente totalmente fechada a respeito de seu próprio papel no conflito, acabam por experimentar algum tipo de colapso radical em sua estrutura física ou emocional. Se elas podem monitorar e trabalhar sobre essa tendência de exercer o controle, de julgar outros e de isentar a si mesmas de toda a responsabilidade, e podem dar à sua alma pleno domínio sobre sua personalidade, o colapso, seja de que tipo for, desaparecerá completamente. Se durante um conflito com outra pessoa você der tempo
espaço e compreensão, e encontrar somente uma teimosa resistência na forma da contínua afirmação do sentimento pessoal ofendido, então você está lidando com a cegueira egocêntrica e a única coisa que poderá fazer é rir, se dar por vencido e seguir adiante. Seguindo o seu caminho, perdoe e compreenda que o ego dela a controla. Você pode ter sido vencido, mas obteve uma vitória sobre o seu eu e se absteve de introduzir vibrações negativas em seu campo de consciência.